Seguinte, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, marcou para sexta-feira desta semana o início do julgamento de uma ação que questiona a legalidade do aborto em até 12 semanas de gestação no Brasil. Rosa Weber é relatora do caso e em 2017 o PSOL entrou com essa ação pedindo a liberação do aborto para grávidas com até 12 semanas de gestação. O partido questiona a criminalização do aborto citada nos artigos 124 e 126 do Código Penal de 1940. O que, segundo o partido, viola preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana, da cidadania, da discriminação, da inviolabilidade da vida, da liberdade, da igualdade, da proibição de tortura ou tratamento desumano ou degradante da saúde, entre outros. Atualmente, o aborto é autorizado no Brasil em 3 situações: se houver risco de morte para a mulher por causa da gestação, se a gravidez foi provocada por estupro ou se o feto é anencéfalo, sem cérebro. No Supremo, há a expectativa de que algum ministro ainda possa fazer pedido de vista, ou seja, um pouco mais de prazo para analisar o caso. O julgamento será em plenário virtual e os ministros podem inserir seus votos no sistema eletrônico até o dia 29 de outubro. Eu já começo com você, Kim Rafael. Pois é, já temos ali algumas exceções quanto ao aborto, né? Realizado ali, mas só que esse é um julgamento, infelizmente, que vai de encontro ali com a própria Constituição, quando fala sobre a legislação. Quem deve ter ali o papel de legislar é o próprio Congresso Nacional, e como eles não pautaram, né, tem que entender o seguinte: se o Congresso não agiu, ou seja, pela ação, a omissão também tem que ser respeitada no sentido de que isso é uma vontade popular. E isso, o mais interessante agora, o presidente do Congresso e também do Senado, né, o Pacheco, já sinalizou, inclusive, que o Senado vai propor, sim, de forma legislativa, né, de encontro a qualquer decisão que ultrapasse os limites, né, do Poder Judiciário e também viola ali algumas funções do Poder Legislativo. Então, já temos alguma resposta, uma contra-resposta, aliás, né, do Senado para o STF. E isso nos dá um pouquinho de luz lá no finalzinho do túnel. Por quê? Porque é muito claro que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo. Vem legislando e junto com a militância, entendeu? Não discutindo o caso específico com a população, apenas numa decisão, uma canetada, e aí isso vai ser decidido a vida de muitos brasileiros e brasileiras, aliás, né? Então tudo isso tem que ser pautado e tem que ser ponderado, e infelizmente o STF hoje não está ponderando. Daniel Matos. Mais uma vez, né, o Paulo Caetano, o STF chamando a atenção, uma pauta que não pertence a eles, né? O plenário, as pessoas que foram eleitas pelo povo, que deveriam discutir, é uma discussão ampla, uma discussão muito perigosa, né, que deveria ser melhor debatida. O aborto é uma situação não só de momento, é uma situação do pós também. A Rosa Weber, acredito que ela está pautando isso porque ficou para o dia 27 ou 29 de setembro, é a última semana dela na corte. Então ela quer sair com essa pauta já definida, ela quer já deixar o voto dela, quando na verdade as coisas, principalmente um assunto tão delicado como esse, não pode ser tratado dessa maneira. Estão atropelando os deputados federais, os senadores, e a gente vê essa inércia e o STF, mais uma vez, querendo chamar a atenção para ele de uma pauta que não pertence a ele. Então a gente fica cada vez mais ciente de que o STF está politizado, e aí já vamos discutindo outras situações também. Porque assim, só porque a última semana dela quer acelerar um processo que vai definir várias vidas aí na vida da população brasileira. Então, mais uma vez, o STF chama atenção, quer ser maior do que todo mundo, quando na verdade os eleitos pelo povo, senadores e deputados federais, que deveriam estar discutindo amplamente com toda a população brasileira. Fernando Tupan, sua vez. Para que deputado federal, Paulo Caetano? Para que senador? O STF não manda? Manda, tá mandando. E qual é a ação da Câmara Federal, ou aliás, do Congresso Nacional? Nenhuma. O STF está fazendo o que quer, Paulo Caetano. E o STF está mandando. Deputado hoje, senador, não é nada, é lixo se a gente for comparar isso. Para quê? Nós estamos gastando milhões e milhões para manter uma Câmara Federal e um Senado para quê? Para o STF legislar? Alguma coisa está errada, Paulo Caetano? E nós precisamos fazer uma mudança muito boa, Paulo Caetano. E como vamos chegar a isso? É uma questão que a gente tem que debater e depende dos deputados federais e dos senadores realmente tomarem uma decisão. Quem manda ou quem não manda? A gente fica aqui sem saber quem deve legislar.
ou o STF ou o Congresso Nacional. Do jeito que está, não precisamos do Congresso Nacional. Vamos lá. Ângelo Rigon? Realmente cabe ao Congresso definir esse tipo de coisa, a regulamentação. O poder não faz, você apela à instância, que é a justiça. Senão a gente vive no limbo. A gente não sabe o que fazer, não sabe o que é legal, o que é ilegal, o que é constitucional ou não. No caso do Congresso, a gente tem um monte de exemplo. O pessoal está lá negociando cargo. Né? Esse é o objetivo, de forma genérica, generalizada, mas é o que os caras querem, negociar cargo e ministério. A reforma que a gente discutiu, política que a gente discutiu recentemente, aqui está travada, não passa. Só passa o que eles querem para atender a eles. Então, de novo, quando o Congresso Legislativo não faz o que lhe compete sim ao Poder Judiciário fazer preencher essa lacuna. Pamela Bussolini? Paulo, eu não sou advogada criminalista, mas se minha memória não me falha, o Código Penal dá 3 hipóteses aí do caso do aborto, né? De autorização, digamos assim. São as 3, Pamela. Eu tenho elas aqui. Peraí, vê se eu tô certa. Risco de morte para a mulher por conta da gestação. Anencefalia se a gravidez foi provocada por estupro ou anencefalia, isso, que é o bebê nascer sem cérebro. Mesmo. Então, para por aí. Eu me lembro que eu assisti esse julgamento até com relação à questão dos anencéfalos, né? No STF, na época e tudo mais. E, sinceramente, o que eu vejo hoje? É que o STF fala assim, se o Legislativo não decidir, a gente vai decidir. Nesse caso, eu penso que, olhando para a nossa população, a gente sabe que nós temos um povo majoritariamente cristão. Eu penso que o próprio povo, e é aí que eles ignoram, né, os juízes do STF, né, os nossos ministros, que o próprio povo não quer que avance além dessas três permissões aí, digamos assim, tá? Esse negócio de permitir até os 3 meses, eu acho que a gente vai ver um grande levante aí da população, em especial das pessoas, né, cristãs e tudo mais, contra esse julgamento do STF. Eu já vejo muitas críticas. Então, eu reforço que o certo mesmo deveria ser deixar isso para o Legislativo. Se o Legislativo não está pautando isso, é porque não tem interesse da população. Porque se houvesse, pelo menos da maioria, eles mesmos pressionariam o Legislativo a votar isso. Isso precisa ser respeitado pelo STF. O STF não legisla. Mas a gente fala isso aqui dioturnamente. E outra, na época da campanha, foi dito que essa pauta ia ser posta para andar, que essa agenda ia andar. E tá andando. Mas na época diziam que era, né, teoria da conspiração. Então tá aí. Namã Mendes. Olha, em primeiro lugar, eu quero começar dizendo que eu sou contra o aborto, sou contra infanticídio, sou contra pedofilia, sou contra homicídios. Essa é a minha opinião pessoal, eu acho que ela é importante dentro do contexto que eu vou falar. Em segundo lugar, eu concordo plenamente que essa é uma pauta já definida pela população. Então, o Supremo Tribunal Federal está entrando numa área aí que não deve ser deles, não é essa a proposta. Somente as pessoas que vivem essas situações de lidar com seres humanos que sofrem, que abortam, que sabe as consequências de um aborto na vida das pessoas. A forma como as propostas chegam para a gente para tratar desse assunto, ela é uma forma muito hipócrita, eu diria. A sociedade, a mídia, os meios de comunicação, os movimentos culturais, todos eles lidam e expõe as pessoas ainda muito jovens a uma sensualidade exacerbada, estimulam as pessoas a isso, a uma sexualidade, uma promiscuidade, e isso vai gerando uma série de dificuldades. Quem vive essas situações de aborto geralmente são as populações mais empobrecidas, que não têm nenhum processo de educação. Ao invés de abortar, a gente deveria estimular a sociedade a adotar. Eu acho que seria mais saudável do que fazer esse tipo de coisa que estão fazendo.
Ou seja, ensino, educação, condições de educar as pessoas para apontar as consequências de um aborto na vida de um ser humano, especialmente de uma mãe que é obrigada por desespero e por pobreza a buscar esse tipo de solução. Então, o processo deve ser educativo, de ensino. Deveria-se fazer leis obrigando os governos, através dos meios de comunicação, a mostrar as consequências do aborto na vida de uma mulher que passa por isso, e não ficar estimulando as pessoas a uma sensualidade e a uma forma de vida que está fora da realidade, usando-se e acobertando-se determinados crimes contra menores, contra crianças, contra a mulher. Ao invés da gente cuidar disso, a gente está estimulando à medida que você abre essas possibilidades. Eu sou absolutamente contra essa proposta, e o Supremo Tribunal Federal e todas essas instâncias judiciárias estão entrando num lugar onde eles não têm o direito de entrar. Eles não deveriam estar fazendo isso. Essa é a minha proposta. Eu sou a favor de que a gente sempre escolha a vida e não a morte. Uma vida que ainda não veio a nascer, mas já é vida. E por isso a gente precisa ter cuidado e repensar isso. As consequências são gravíssimas. Quem não ouve uma mulher que passou por isso não tem noção do que é viver essa situação. Eu sou pastor há 43 anos. Eu ouço histórias entristecedoras de pessoas que viveram essas situações e que sabem e se arrependem e se entristecem. Então o processo é prevenir, ao invés da gente ficar abrindo possibilidades para isso.